Eu começo esse bloco voltando à nossa conversa aqui com o professor Nilson Euclides sobre as eleições municipais. Professor, aqui em Rio Branco nós estamos acompanhando o drama da escolha dos vices, né? Todas as candidaturas estão em busca de vices. Como é que o senhor analisa esses fatos? Essa é uma questão interessante porque, por parte da Frente Popular, nós temos um candidato que é um quadro técnico da Frente, do Partido dos Trabalhadores, e provavelmente vai querer indicar para vice ou alguém que tenha, digamos, pelo menos seja um nome que já tenha concorrido, tenha pelo menos um pouco de memória eleitoral. Eu não sei como é que isso vai se dar, né? Até porque normalmente o PCdoB indica esse vice, né? Mas aí nós tivemos aí o problema da questão da perpétua, aquela coisa toda de sair candidata, não sair, acabou que a candidatura dela não se concretizou, mas eu acredito, e a informação que a gente tem, pelo menos, é que esse vice deve sair sim do PCdoB, talvez seja o Márcio Batista, para dar um pouco mais de densidade política à chapa do candidato do governo, o que é estranho, né, porque em algumas declarações de algumas lideranças da frente, eles indicam que sim, o Marcos Alexandre é um político, técnico político, mas eles sentem que numa campanha eleitoral há sim a necessidade de você ter um nome que tenha densidade. Eu não sei se o Márcio é a pessoa mais indicada, né, para esse nome, mesmo porque as últimas eleições municipais ele sequer conseguiu a vaga para a Câmara Municipal. Mas é um nome, tem uma certa penetração na militância do PCdoB e deve ajudar, se foi ele o candidato escolhido a vice, deve ajudar a dar uma reforçada na candidatura do Marcos Alexandre. O PSDB praticamente já escolheu o vice. Agora tem ainda o PMDB, que é uma candidatura que também tem uma expressividade, tanto que nas pesquisas também aparece. Então, como é que o senhor vê essas outras candidaturas? Não, a indicação do vice pelo PP, o Tião Bocalon vai com o vice do PP, me parece que é o Alisson Bestene, é uma vice natural, né? uma vice que preenche, de certa forma, essa tentativa que o PSDB está fazendo de construir essa unidade. Eu acho que é um nome novo, né? Tem tradição, né? na sociedade criana. Tem sobrenome, né, que a gente diz isso, tem sobrenome, quer dizer, isso vai contribuir para... Eu acho que com relação ao vice, o Tião Bocalon deve estar mais tranquilo, eu não vejo problemas não, tá? Até porque o nome do Tião Bocalon, o fato de ele estar liderando o processo, já dá uma segurança maior, quer dizer, a indicação do vice é mais para preencher esse acordo, né, entre partidos e tal. Agora, por parte do PMDB, eu confesso a você que eu não tenho, assim, eu não desconheço quem poderia ser dentro dessa candidatura que está sendo bancada pelo Sérgio Petecão, né? O Fernando. Eu não sei, eu confesso a você que eu não tenho ideia de quem poderia ser, né? Mesmo porque a candidatura do Fernando ainda é uma candidatura que está naquele processo ainda que não ultrapassou os 2 dígitos, né? Ela está ali entre 3, 5, 6, então é mais complicado. É exatamente sobre isso a próxima pergunta, a perspectiva de crescimento dos candidatos que até então não despontaram, porque existem os candidatos que já têm seus nomes consolidados e aqueles que estão entrando agora na disputa e que sonham em crescer nas pesquisas. Até que ponto isso pode acontecer, na sua opinião? Olha, vai depender muito do desempenho do Tião Bocalon. Eu acho que o desempenho do Tião Bocalon é fundamental para, digamos, dar esperanças a essas outras candidaturas menores, aquelas que não conseguem sair de um dígito. Se o Tião Bocalon se manter firme aí em torno de 50%, 60% do eleitorado, assim que o processo se iniciar efetivamente, com propaganda política na televisão, militância na rua, se ele conseguir manter esse desempenho, essas candidaturas não têm muitas esperanças, porque provavelmente o candidato do governo, ele vai sim manter os dois dígitos na candidatura dele, deve subir um pouco, até por conta dessa estrutura maior que ele vai ter, mas vai depender muito do Tião Bocalon. Se o Tião Bocalon conseguir manter, eu acredito que a eleição vai polarizar e esses candidatos que estão abaixo de 10%, não vejo possibilidades reais de conseguirem alguma coisa, nem em termos de segundo turno. Olha, em relação aos assuntos que serão colocados na disputa eleitoral como tema para debate, vai depender, claro, de cada plataforma política, mas o que nós temos de concreto, por exemplo, em relação à economia do Acre, que hoje o produto interno bruto do Acre é um dos menores do país, penúltimo lugar,
se não me falha a memória. Como é que o senhor analisa essa relação entre economia e política? O que é que pode se trabalhar em cima disso? Olha, eu digo para você o seguinte, a Frente Popular governa o Acre há 4 mandatos. E aí o Acre ainda não se definiu economicamente falando. Nós temos uma dificuldade muito grande. Qual é a plataforma econômica do Acre? Nós não temos. O Acre tem uma dificuldade muito grande em gerar empregos no setor privado. A grande maioria do funcionalismo público é que mantém a economia acreana, quer dizer, a iniciativa privada, apesar de ter em alguns momentos demonstrado alguma reação, mas ela é muito incipiente ainda. Então isso coloca o Acre numa situação extremamente delicada, porque apesar de nós termos um grupo político que administra o Estado há tanto tempo, né? Em política no Brasil, 4 mandatos é muito tempo. O Acre não se definiu economicamente. Todas as tentativas que o governo tem feito em termos de incrementar a economia, de proporcionar um salto qualitativo nas condições na qualidade de vida, tem conseguido algum sucesso na área da educação, na área da saúde, mas do ponto de vista, tudo depende muito de convênios e repasses do governo federal. O Acre, né, a economia interna do Acre, ela não se sustenta, e o governo que aí está, e eu também não sei se a oposição tem um projeto para isso, é isso que eu acho que é mais importante se discutir hoje. O que a oposição pode oferecer em alternativa ao que nós temos aí? Porque o projeto que nós temos nos últimos 12, 14 anos, ele demonstrou alguns pontos positivos, mas no que diz respeito à retirada do Acre desse processo de dependência do governo federal, eles não conseguiram. Por falar nessa questão econômica do Estado, uma informação que nós temos, o governo do Estado gasta por ano 64 milhões de reais com os assessores do primeiro escalão, secretários, subsecretários. Como é que o senhor vê esses números diante de uma economia como a nossa? Bom, primeiro que o Estado do Acre é um Estado pobre, pequeno, não precisaria de tanto assessor assim. Há, sem dúvida, um inchaço da máquina pública, que não é um problema só da frente, né? Isso é um problema histórico que, de certa forma, a frente reproduziu nesses últimos anos. É um problema que é difícil qualquer governo enfrentar. Mesmo se a oposição fizesse, por exemplo, o governo em 2014, que é a grande disputa, a gente está discutindo aqui a eleição municipal, mas o que está por trás disso desemboca em 2014. Em 2014, né? O governo sabe que 2014 depende muito de 2012, por isso que o governo está empenhado, ele precisa manter essa unidade, precisa fazer a prefeitura, porque perder a prefeitura da capital é complicado para você fazer 2014, e do outro lado a oposição também sabe que é muito importante vencer. Então o que a gente vê é exatamente isso. O Acre é interessante, né? Nós temos discursos apaixonados por um lado, discursos apaixonados por outro, mas falta ainda, o que eu sempre digo aqui, né? A gente sente a ausência de um projeto, né, político, né? Um discurso que seja contundente. As coisas ficam muito dentro dessa política apaixonada e de defesa de cargos na estrutura do governo, o que, de certa forma, para nós que somos analistas, que acompanhamos as eleições, é um pouco frustrante. E último assunto a bombar nas redes sociais é essa viagem do governador à Itália, junto com uma comitiva de secretários, deputados auxiliares de governo. Existe muita especulação em torno do assunto. Talvez na volta da comitiva a opinião pública possa ter mais informações, mas de acordo com os elementos que se tem, como é que o senhor vê isso? Qual a sua opinião? Olha, eu acho que a pergunta que se tem de fazer é o seguinte, o evento é uma feira de design em Milão, na Itália. Qual é o papel que o Acre desempenha dentro dessa questão do design? Qual é a produção de móveis de alta qualidade, com madeira certificada que o Acre tem? Nós somos exportadores de madeira bruta. Nós não temos uma produção de móveis artesanais, de qualidade para exportação. Eu acho que a comitiva, eu estou avaliando em cima das informações que a gente leu. Eu acho que cabe ao governador, quando voltar, explicar para a população de forma transparente o que ocorreu, porque da importância da viagem dele. Eu fico muito preocupado com essa coisa de você criticar a viagem, eu não gosto muito de fazer isso. Mas, se a viagem tem um objetivo, que o objetivo é trazer receita, trazer desenvolvimento, trazer alternativas políticas, econômicas para o Estado, é interessante. Agora, se é uma feira de design e nós não temos aqui uma economia que possa ter essa questão como uma coisa importante, eu acho estranho. Mas eu acho que cabe ao governador, quando chegar, fazer um relatório da viagem,
apresentar para a população acreana até para, digamos, preencher esse vazio que ficou, né? Porque sai, viaja, só ficou aquela coisa a viagem, 60 pessoas. O governador tem que chegar, olha, viajamos, foi importante fazer isso, porque trouxemos isso. O problema é se ele não trouxer resultado, né? Professor Nilson Euclides, cientista político, conversando conosco aqui no Gazeta Entrevista. Muito obrigado por sua presença, professor. Prazer é sempre meu. E a gente vai para mais um bloco daqui a pouco, depois do intervalo. Você não pode perder aqui no Gazeta Entrevista.